Gente, para finalizar, os compostos iônicos, quando eles já são compostos iônicos, já foram formados através de uma ligação iônica, eles apresentam, quando já estão estáveis, uma rede cristalina, que a gente pode chamar de estrutura cristalina. E essa rede cristalina é a forma, é o que ele apresenta depois que ele já foi ligado por uma ligação iônica. Então, todo composto iônico, ele apresenta uma rede cristalina na sua montagem. Qual que é essa rede cristalina? São os cátions e os ânions que se uniram para ligar esse elemento, e eles se aglomeram como se fosse um retículo. Então, eles fecham ali em uma rede cristalina. Um exemplo pode ser considerado dessa forma, que aqui a gente tem ânions, que eu representei pela letra A, e o cátion, que eu representei pela letra C. Nessa rede cristalina, que foi formada aqui através da ligação iônica, existe uma força de atração entre o ânion A e o cátion C. Então, tem uma atração entre eles. Também tem uma atração entre o ânion A e o cátion aqui de baixo. Também tem uma atração entre o ânion A e esse outro cátion. Então, o que fala essa rede cristalina? Que todos os ânions e todos os cátions que estão envolvidos naquela rede cristalina, existe entre eles uma força de atração, mesmo que não seja o que estiver do lado dele. Tá vendo? Todo ânion e todo cátion na rede cristalina existe essa força de atração. Então, a rede cristalina, ela é fechada. Então, os ânions e os cátions se ligam de forma que essa atração entre eles mantenha a rede cristalina como se ela fosse um tecido e eu tivesse partículas de cátion, partículas de ânion, uma unindo com a outra até formar aquela trama perfeita do tecido. Só que na minha rede cristalina também existe alguma força de repulsão. Aonde que vai ter essa força de repulsão? Entre esse cátion aqui com esse cátion aqui, entre esse ânion de cá com esse ânion de cá. Mas como a gente tem as forças de atração entre ânion e cátion, então essa minha rede cristalina permanece intacta. Como os compostos iônicos formam essa rede cristalina, as propriedades deles, eles vão apresentar uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição alta, normalmente alta. Porque o que é a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão? Não é ele se transformar em outro estado físico. Por exemplo, a temperatura de ebulição é a temperatura necessária para que ele deixe de ser líquido e vire gás. Temperatura de fusão, temperatura necessária para que ele deixe de ser, para que ele passe de um estado sólido para um estado líquido. Então a gente tem que romper aquelas ligações para eu poder mudar de estado físico. Então, como é uma rede bem fechada, então as temperaturas de fusão e ebulição são altas. Existe uma energia nessa rede cristalina que a gente chama ela de energia de rede. O que é essa energia de rede? A energia de rede é a energia necessária para eu conseguir separar um mol de um composto iônico. Então, falando em outras palavras, é a energia que a gente gasta para romper uma rede cristalina, para quebrar ela, separar. Então, se eu tive uma energia de rede alta, significa que eu tinha um ponto de ebulição alto, porque eu gastei muita energia para conseguir romper. Então, se a minha energia de rede ela é alta, significa que o meu composto iônico ele era forte, porque eu precisei de muita energia de rede para conseguir romper. Se eu gastei pouca energia de rede, é porque o meu composto iônico ele era mais fraco, porque eu precisei de menos energia para eu conseguir romper a minha rede cristalina. Então, vou colocar assim, ó, quando a energia, vou pôr ER, viu? Quando a energia de rede for alta, significa que você tem um composto iônico forte. Ou seja, eu gastei muita energia para quebrar aquele composto, aquela rede cristalina. E quando a sua energia de rede for baixa, significa que você tinha um composto iônico fraco. Então, propriedades dos compostos iônicos, temperatura de fusão e ebulição altas. Estado físico, como ela forma essa rede cristalina, eles são sólidos
a temperatura ambiente. E solubilidade, a maioria deles é insolúvel. Só que tem alguns elementos que são solúveis em água. O NaCl, por exemplo, o sal de cozinha, ele é um composto iônico e ele é solúvel em água. Então, a solubilidade, a maioria é insolúvel. Mas existem alguns compostos iônicos que se dissolvem em água. Esses elementos aqui, esses compostos iônicos, eles têm baixa condutividade elétrica em temperatura ambiente. Qual que é a temperatura ambiente? Sólido. Então, eles têm baixa condutividade elétrica quando sólidos. Porque para você passar uma corrente elétrica, você tem que ter uma rede ordenada de elétrons. Então, se o meu composto ele é fechado, então essa rede ordenada de elétrons é mais dificultada. Então, quando ele está no seu estado físico, a temperatura ambiente, que é sólida, ele tem baixa condutividade elétrica. Mas se aquele composto iônico meu, ele foi solúvel em água, ele foi dissolvido em água, ele está no estado líquido ou aquoso. O que é o estado aquoso? É quando ele está dissolvido em água. Quando ele está nesse estado aquoso, que ele foi dissolvido, ele começa a ter uma alta condutividade elétrica. Então, os compostos iônicos só têm boa condutividade elétrica se eles estiverem dissolvidos em água, se eles estiverem na sua forma aquosa, se eles estiverem à temperatura ambiente, eles não são bons condutores de energia, não têm condutividade elétrica boa. Enfim, depois, próxima